tarde a todos, sejam muitíssimo bem-vindos ao 10º e último episódio desta primeira temporada do Clubcast. Nós neste projeto sempre tivemos convidados de altíssimo gabarito, isso ninguém pode negar. Hoje temos dois convidados que são dos nomes mais sonantes da história do rugby português e obviamente do nosso clube. Optámos por entrevistá-los em simultâneo, pois seguramente vão partilhar e ter histórias que viveram juntos e assim terão ainda mais impacto, e também porque o professor Joaquim tem uma agenda bastante ocupada nos cortes de pádel do Porto. Portanto, temos que aproveitar que tinha hoje uma hora livre. Apresento-vos então Joaquim Clemente Bezerra Lopes Vaz Ferreira, 47 anos, com corpo 37, nasceu no Porto, é atualmente responsável técnico de uma empresa de sistemas de controle de acessos e tem, segundo a Wikipédia, 84 internacionalizações por Portugal. É uma pessoa que eu lhe perguntei, Xixa, quantas caps tem? Ele diz, vai ver à Wikipédia. Portanto, esteja bem ou não, é uma pessoa certamente com a sua moral. Por outro lado, temos Marcelo Doreiro de Araújo Dias, com 44 anos, nasceu na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, é advogado e tem 61 caps por Portugal. A Wikipédia dizia 60, ele disse que é 61, obviamente vamos confiar no próprio. Meus queridos, muito obrigado por terem aceito o meu convite. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Muito 87. obrigado pelo convite. 87. Sim, não, foram porque aquelas três jogaste mal, então. Houve três que jogaram, não contaram. No meu caso é 61, mas os gajos contam 60 porque nunca gostaram de mim na federação. É, portanto... Por acaso tenho uma para aí de 30 segundos, mas... Essa seguramente foi bastante interessante. Olha, eu respeitando a lei do mais velho e mais... e que está mais complicado. Pesado. Vamos já começar pelo professor Joaquim e queríamos já saber duas coisas. A primeira, como é que surgiu o nome Xixa, ok? E depois como é que surge também o rugby e o clube na tua vida? Clube na minha vida. Bem, eu tenho uns amigos das minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, que jogavam rugby e tentaram mandar a convencer há 2 anos para ver se eu jogava rugby. Eu dizia que não. E por hábito praticava vários desportos, e não vou jogar rugby, que ainda não quero ir para lá, tudo ao monte, um jogo, um desporto que nem percebo muito bem, não sei as regras, e depois aos 17 anos, que era o primeiro ano de júnior na altura, eu fui jogar. Posso dizer que o meu primeiro exemplo de rugby nem foi muito bom, fui treinar uma quinta-feira, no sábado tínhamos jogo, era um clube Lausanne, por isso no estádio universitário do clube. Estávamos 13 jogadores, depois ficamos 12, perdemos 70-0 e na segunda-feira fui treinar, não sei bem porquê, mas este foi o meu... Tu começaste a jogar numa quinta e no sábado foste jogar? No sábado fui jogar, em casa, tínhamos só com 13 jogadores, houve um jogador que se lesiona, foi Filipe Germano, e perdemos 70-0 e depois na segunda-feira não sei porque voltei ao rugby e continuei até e ainda bem anos que mais voltaste. tarde. Olha, e o nome e a alcunha de Xixa, exatamente? Foi o professor Henrique Rocha, mais conhecido por Rico, que me colocou isso, com muitas alcunhas, colocou outros jogadores. Sempre fui assim, um bocadinho gordinho e por isso surgiu surgiu essa alcunha, acho que naturalmente, quase. Há muitas pessoas que só conhecem esse nome, não sabem como é que eu me chamo sequer, acham que é sempre Xixa, depois tentam em alguns casos ser assim mais seletos e dizem Francisco, e eu digo não sou Francisco. Mas dizer que és o Clemente nessa altura. Clemente, nome de família, meu caro. Márcio, eu acho que a explicação do nome Marcelão, acho que é um bocadinho óbvia demais para estarmos a gastar tempo daqui da nossa conversa, portanto passo também já a perguntar-te como é que surgiu o rugby na tua vida. Bom, o rugby, eu andava aqui na escola no Garcia da Horta e tinham duas figuras na minha turma que jogavam rugby, uma delas ainda hoje, provavelmente o pessoal do clube conhece, o Diogo Reis. Nessa altura eu achava que o Diogo Reis era o Lomu do rugby mundial, porque o gajo de certa forma. Então... Eu não sabia porque ainda não tinha visto nenhum jogo, mas nessa altura e na escola o Diogo Reis era conhecido pelo Lomu, que ainda não existia, mas era o Lomu do rugby português. E tinha um outro garoto lá na nossa turma, que era o Pardal, que andava também no Cadup e passou um ano inteiro a massacrar-me para ir
para ir jogar rugby, mas eu na altura jogava vôlei no Leixões e como sou um gajo muito leve, assim, com uma impulsão brilhante e tal, jogava lá no Leixões e portanto, durante o ano inteiro andei a hesitar. E quando acabou a época de vôlei, um belo dia fui aos treinos e foi porreiro, porque foi uma quinta-feira, depois eu cheguei no primeiro treino e era o Jaime Rocha, o nosso treinador, e o gajo massacrou-me, disse que um gajo com o meu tamanho e tudo isso, o gajo punha-me na seleção e tal, fiquei logo animado, e depois pôs-me a fazer assim, um daqueles tradicionais treinos, bom para um gajo que chega no primeiro treino, que era aquele quadrado de 2x2 e um gajo a placar o outro, sabe? Aquela coisa simples. Pôs-me a mim com carona, e o Vlá, o grande capitão. E a primeira vez que eu entrei, atropelei o carona, o gajo ficou amuado com aquele seu ar assim meio... Caronês. E depois, pronto, na segunda vez, levei um viranço do Vlá, foi logo assim uma boa introdução. Faz parte, mas não é? É isso. Primeiras experiências. É isso. Mas depois foi poeiro porque tínhamos um outro jogador, o Caco, o Batata, que fazia anos no dia seguinte. Os gajos convidaram-me e foi já uma daquelas noites tradicionais aqui uma jantarada, depois seguido do antigo clube de rugby e tal. Pronto, e aí entusiasmei-me com aquilo. Ou seja, vocês tiveram a vossa primeira experiência, que também foram experiências que nunca são ideais, não é? Mas uma pessoa tem que dar sempre aquela segunda oportunidade, não é? Que faz parte de entrar num desporto de contacto com quem joga. Mas o que é certo é que vocês estamos aqui hoje por algum motivo e ainda bem que deram essa segunda oportunidade. Vocês com que idade é que isso aconteceu? O Xixi já disse com 17 anos e tu com que idade é que foi, Marcos? Eu tinha 15 anos, foi no fim da temporada, do meu primeiro ano de juvenis na altura. Na altura os juvenis era sub-17 e portanto eu... Este primeiro ano? Era primeiro ano, foi em maio, mais ou menos, foi nessa altura mais ou menos do ano, fim de maio, início de junho, já não me lembro direito. Portanto, foi no fim da temporada já do primeiro ano. Também é bom ver que vocês que chegaram mais longe, com 87 caps, pessoas aqui estou com 61, que começaram relativamente tarde no rugby, não é? Portanto, não começaram com 6 ou 7 anos e que é um desporto que dá para começar mais tarde e vir de facto a jogar a um nível internacional. Mesmo o Gonçalo Malheiro, que jogou convosco no Mundial, também começou relativamente tarde, acho que não foi assim tão cedo quanto isso, mas pronto. Olha, e depois vocês, seja depois dessa experiência, que episódios é que vocês tiveram tipo, ao longo da vossa formação? Obviamente o motivo daqui estamos a falar é centrarmos mais na vossa experiência enquanto sénior e no Mundial, mesmo a nível do CDUP na conquista da taça, mas e até lá chegar, como é que foi esse processo? Se calhar volto aqui ao professor Joaquim agora. Bem, eu comecei a jogar com 17 anos, estamos na época 90-91 do clube. Estava prestes a nascer, por acaso, interessante. Já viste? Tu jovem. Pá. Eu digo muitas vezes, alguns que treinei tinham mais anos de rugby do que aqueles que eu pratiquei, é um facto. Mas o rugby na altura era muito diferente do que é hoje em dia, muito mais amador, menos preparado. Eu comecei a jogar em 90-91, o clube esse ano foi campeão da segunda divisão e subiu para a primeira divisão. E eu, nesse primeiro ano, fiz vários jogos, junto com o Pedro Rodrigues, o Miguel Pacheco, entre outros, que jogamos pelos séniores e por isso sagramos campeões nesse nosso primeiro ano de júnior, que antigamente eram 3 anos. Por isso tinhas 17, 18, 19, na época em que fazias, e depois eras sénior ano a seguir. Nesse primeiro ano logo fiz uns episódios, no outro dia num grupo aqui dos veteranos juntaram o Chiquito, que foi um pilar que jogou no clube, que era bastante duro a jogar, e uma vez vamos jogar um desses jogos que eu joguei pelo clube nos Séniores nessa época, vamos jogar a Famalicão, um campo pelado, e o Rico era o treinador dos Júniors e dos Séniores do clube, na altura assim, já vai jogar a Talonador, está bem, nunca joguei. Formamos, falho a talonagem e o Chiquito, miúdo, falhas outra e eu mato-te. E eu, hã? E o Rico, Chiquito, estás aqui para proteger o miúdo, pá. Vê lá isso. E eu assim, como é que isto vai ser? Isso fez também um episódio assim do primeiro ano que eu joguei rugby, pelados, era uma coisa, era um sofrimento, não só tirava-se para fazer uma placagem, só quando estava no ar é que se lembrava, pelado, já está, mais uma. Já tem que ser, não é? Era. E tu, Marcos? Bom,
Eu tive assim uma experiência engraçada, que eu comecei a jogar, como disse aqui, no fim da temporada, por isso já não houve nenhum jogo, treinei para aí 3 vezes no Kedup e depois fomos para a praia, na altura, treinar. E depois começou a época seguinte e eu era grande e tal, e o meu primeiro jogo, curiosamente, não foi no Juvenis, que era o meu escalão, fui jogar pelos Júniores, e fui jogar pelos Júniores contra o Belenenses, na altura que tinha uma equipe que era só cromos, os gajos tinham sido campeões do ano anterior invictos. Nesse ano também tinha uma equipe que iria limpar tudo. Portanto, primeiro jogo que eu faço, Belenenses, pontapé de... Não, e fomos para lá 15 jogadores, pontapé de saída, eu vou a correr, eu até era uma das coisas que eu fazia bem, normalmente era o pontapé de saída, chegava a disputar sempre as bolas, pontapé de saída, vou disputar a bola, e pima, quebra o nariz logo, pontapé de saída, primeiro jogo, assim. E fico assim meio abananado. O Rico Rocha era o nosso treinador. E o Xixa não estava, porque nessa altura era terceiro ano e tinha começado a jogar pela seleção, mas o Rico Rocha entra e não sei o quê, eu sangrava aquela coisa, pôr um algodão, alguma coisa no nariz, e ele vira e diz, estás bem? Meio assim, pensar futebol, um gajo via aquelas coisas de futebol, não sei o quê, saí de maca quase, não sei o quê, e ele, estás bem? Eu, estou, mais ou menos. Pronto, então na próxima entra mais baixo e tal, porque senão se acontece de novo. Eu, tá bom, ok. E pronto, fomos jogar e pronto, foi assim. E essa equipe, é engraçado porque essa equipe era a minha equipe, a famosa equipe com o Diogo Reis e com esses jogadores, não era uma equipe assim muito forte que nós tínhamos nos juvenis, e nessa altura vários, ou alguns de nós que jogámos nos juvenis, fomos jogar pelos júniores, que tinha uma das primeiras equipes. Agora nós não chamamos geração de ouro, porque há uma outra geração que gosta de dizer que são essas, mas essa geração foi gira, que foi uma geração que depois abriu caminho para muito do que se fez a seguir ao Kedup, a bons momentos. E é giro porque tínhamos ali elementos que... tínhamos o Xixa, que era terceiro ano, o Pedro Rodrigues, o Tiago Cardoso, o Matreco, que depois parou, o Pacheco, depois tínhamos numa segunda linha, tínhamos o Joli, o Serpa Pimentel, tínhamos o Vlá, capitão, o Tagarela, o Varela, o Pedro Rodrigues, o Gil Campilho, o Miki. Era uma equipe assim com imensas figuras, e foi giro porque, tal como o Xixa disse, 1 ou 2 anos antes, o Kedup andava a levar tareias da Lausanne e de outras equipes, e nesse ano a equipe acabou em segundo ou terceiro lugar do Campeonato Nacional de Júniores. Foi giro, foi assim um resultado poeiro, e depois essa equipe quase toda subiu para a equipe sénior. O que aconteceu, se calhar, na tua geração e assim, tivemos ali um recomeço também, que a equipe dos mais velhos, depois quando subimos para os séniores, só o Pote mais 2 ou 3, o Pote, o Lapa e o Rico, que ainda fez uns jogos, e mais 2 ou 3 assim mais velhos, é que continuaram. Mas foi muito giro, esses primeiros momentos. E nos Júniores tínhamos uma equipe muito engraçada, um grupo de amigos muito engraçado, que ainda hoje somos muito amigos, todos, ou quase todos desse grupo. E acho que nós demos uma sorte brutal, porque tivemos todos uma experiência. O Xixa não foi porque estava nas seleções, mas foi uma das primeiras digressões, e se calhar uma das únicas que o Kedup fez. Fomos para Benidorm passar 5 dias. Há coisas piores, de facto. Na altura, Benidorm não tinha tão má fama como tem agora, mas digo-te uma coisa, Eu lembro-se de Benidorm, acho que foi Benidorm, era o terceiro ano de Júnior. Eu já jogava sempre pelos séniores do Kedup, fui internacional sénior nesse ano, e disse uma vez ao João Paulo Bessa, qualquer coisa, acho que para ver se podia ir à digressão, acho que os pensamentos agora têm que ser outros campos, já não pode dizer, mas é que vai ser giro, posso ir. Afonso, para Sintis, nós fomos nessa digressão nos antigos autocarros que havia do Kedup, e o autocarro nas descidas era capaz de chegar aos 70 km por hora. Era quase 15 dias para chegar a Benidorm. Nós demoramos 17 ou 18 horas para chegar lá. Foi assim, direto, foram 17 ou 18 horas. Aquilo era de tal maneira que o Rico, a determinada altura, falou, era o motorista que era do Kedup, na altura, né? E então o que aconteceu? Havia sempre alguém que tinha aquele negócio, vontade de ir a casa bem, fazer um xixi e tal. Então, a determinada altura, era o motorista desacelerava, ele nas subidas desacelerava, abria a porta, um gajo prendia o braço na porta e fazia...
Das subidas era assim. Meu Deus. E claro que eu e o Piranha, que era um pilar enorme também que havia na altura, ouvíamos sempre a mesma piada nessas subidas, não é? Marcelo e Piranha, saiam e vão empurrando aí do lado. Pronto. Muito bom. Olha, e pá, o que é certo é que vocês depois entram nos séniores, têm essa fase, o Xixa desbravou um bocadinho o caminho que depois se calhar facilitou para que tu, Márcia, e a tua geração entrasse mais facilmente, mas depois vocês acabam por construir no plantel sénior, porque depois é quando vocês já estão um bocadinho mais velhos e já são mais os veteranos dos séniores, é que aparecem de facto os primeiros títulos importantes do palmarés do CDUP. Xixa, tu consegues fazer aí um bocadinho um enquadramento da realidade do CDUP quando surgiu, por exemplo, a primeira vitória da taça? Vitória da taça, estamos a falar em 2003. Já são alguns anos depois de ter começado, já o clube tinha andado muitas vezes aos trambolhões, entre aspas. Estamos a falar quando eu comecei a jogar, quando nós começamos a jogar, por exemplo, não podia haver substituições técnicas ou táticas durante o jogo, só podias sair por lesão, apesar que em Portugal simulavas qualquer coisa, claro, e substituías o jogador. A nível internacional tinhas um médico da competição que ia avaliar se não, basta ligar, amarra-se isso e ele continua a jogar. Era assim. E na altura, quando começamos a jogar, também havia, por exemplo, nos séniores, era difícil tu entrares, porque as pessoas mais velhas tinham mais ou menos um lugar cativo. Não é dizer que fosse cativo, mas havia assim uma hierarquia sempre respeitada, em que ou não havia grandes alternativas para a tua posição, e lá ias jogando sempre, ou então era difícil quando tinhas um jogador que já estava ali há muitos anos, tinhas quase que esperar que ele se reformasse para poder ter lugar. E depois, do que acontecia muitas vezes, apesar de estarmos longe de Lisboa, do centro onde havia os grandes jogos, havia muitas viagens, muito tempo ocupado, e depois também havia pessoas que nem sempre podiam ir, e isso, como nós começamos a ter algum nível, por exemplo, esta equipa de júniores que o Marcelo falou, e depois quando as gerações foram subindo, e alguns jogadores conseguiram manter ali uma estrutura e que foi possível renovar. O jogo também evoluiu, foi preciso treinar um bocadinho mais para se jogar, não é? O jogo já não bastava aparecer para jogar e divertia-se a jogar, não, já foi necessário começar a fazer algum treino extra, por isso, se calhar, a nós, quando sempre teve alguns jogadores nas seleções jovens, mas começamos a treinar por fora alguma coisa para a condição física, e isso ajudou, outros jogadores interessaram-se também com isso, viram que o jogo se tornou mais simples para eles porque estavam em forma, e penso que depois também foi a evolução. Feito bola de neve, não é? Começaram a perceber que havia pessoas a fazer isso e foram percebendo que de facto era essencial. Vou-te fazer companhia, fazer companhia. Mal não há de fazer, não é? E depois começar a ter colher os frutos disso. Ou seja, tu basicamente o que estás a fazer. Deixa-me só dizer, claro, no início, não só no início, muitas vezes assim, lá estás tu a fazer os treininhos para os teus amigos de Lisboa. Diziam isso muitas vezes, mas depois lá viram que valia a pena, porque estavam em uma boa condição física e que ajudava, sem dúvida nenhuma. Era um complemento. Isso basicamente foi, digamos, o início da mudança de paradigma do rugby, não é? Porque há bocado estavas a falar que quando começaste a jogar era um rugby totalmente amador, isso ter que simular uma lesão para sair, e isso foi se calhar o início que acabou depois com a ida ao Mundial 2007, não é? E já com um desporto altamente competitivo e profissional na maioria dos países, não é? Portanto, não da nossa realidade, e isso também é obviamente interessante. É uma mudança radical. Eu joguei o rugby de antigamente e o novo rugby, apesar que saí na altura certa, que o ano a seguir eram todos muito maiores. Já, a verdade é essa. Afonso, eu acho que foi muito giro, porque tanto eu como o Xixa apanhamos no CDUP e mesmo a nível de seleção e do rugby uma mudança brutal em várias coisas. Basta dizer, tal como o Xixa disse, no início, quando o Xixa começou a jogar nos séniores, eu comecei a jogar nos séniores em 94, no meu primeiro ano de júnior comecei a jogar nos séniores, eu e o Jolly passamos a jogar pelos séniores na altura, e o nosso primeiro jogo, nessa altura, havia imensos campos pelados. E nessa altura, a Federação teve uma daquelas coisas que eles, por vezes, conseguem fazer, uma boa atuação em certas áreas, foi apoiaram a criação e a construção de vários campos relevados ao longo do país. E, portanto, nessa altura, e pouco tempo depois,
quase já não existiam mais campos pelados, pá, com exceção do Évora, que era um campo que nós ainda íamos de vez em quando, que era um campo muito chato, pelado, pá, mas a maior parte dos campos acabou. Pá, e quem jogou em campos pelados sabe que o rugby num campo pelado é outro jogo, sabe? É uma coisa complicada. E mesmo o jogo, pá, nós apanhamos, e eu acho que eu e o Xixa tivemos essa transição e no início foi por isso que nós conseguimos relativamente novos jogar em seleções e mesmo no clube ter algum destaque, porque nós éramos uns avançados um bocado à parte, ou seja, nós já éramos uns avançados móveis na altura, apesar da aparência do que eu possa ter fama, mas a verdade, ágil, pá. não, mas a verdade é que quando nós começamos a jogar, pá, os 5 da frente principalmente, servia para melee, para touche, para um rec lento e lá mandar umas bordoadas, quase. E na altura, as pessoas hoje não têm tanta noção, mas na altura o rec tinha uma dureza e uma violência muito maior. E nós, e quando tu eras muito novo, era permitido, havia muitas coisas que era considerado normal. Se um gajo num rec estava a fazer falta, era normal levar um soco ou um pisão. E vários pisões nas costas, era uma marca, era normal tu acabares com uma camisa rasgada nas costas, de teres levado uns pisões num rec, de estar no lugar errado, na hora errada, sabe? Era normalíssimo. E as coisas foram mudando nessa altura e nós acompanhamos muito essa mudança. E no Kedup aconteceu parecido, porque foi a geração, o Xixa, o Pedro Rodrigues, o Tiago Cardoso subiram por cenas, e o Miguel Pacheco. No ano seguinte subi eu, o Joli, o Mick também começou a jogar uns jogos, o Varela e o Tagarela e o Vlá. Depois, no outro ano, subiu o Pedro Meireles, o Caco, depois o Gonçalo Malheiro, e depois veio o Kiko Fontes, o Pedro Vareta, o Very Nice, essa geração. Nessa fase vocês tiveram essa sorte que todos os anos havia sempre um leque de jogadores muito interessantes que ia subindo, não é? Que acaba por, na segunda vitória da taça, que vocês já como quase... Na primeira. Já tinham o EA e isso já jogava na primeira também. Já. O EA, e aí, verdade seja dita, o Jaiminho merece uma certa... uma nota aqui, o EA nessa altura teve uma posição curiosa, que era o EA era o nosso ponta, e era um striker, o gajo era um striker nessa altura, era um ponta rapidíssimo e tal, e ele fez no juvenis, acho eu, ele fez uns joguinhos a segunda linha, aí uma vez indo para Lisboa, o Jaime tem assim uma daquelas ideias, isso, rocambolescas, então na touche, vamos fazer uma touche reduzida e vamos, nas touches defensivas, vamos pôr o EA a saltar primeiro saltador. E a verdade é que, e éramos eu e o Xixa que levantávamos ele, e atirávamos o gajo para cima, e a verdade é que fomos jogar contra o direito em Lisboa, e devemos ter sacado 80% das bolas, que os gajos não estavam conseguindo reagir àquilo. Não conseguiram reagir àquilo. E foi engraçadíssimo, foi algo Olha, giro. e tu agora tocaste aqui num ponto, obviamente, que é do professor Miguel Costa, do EA, conhecido por ser temível no 3 de trás e que também saltava nas touches, mas o que é certo é que o professor Joaquim também é temível e é um reputado primeira linha, mas que também nem sempre foi avançado. Aliás, teve experiências ali, sobretudo com a camisola 13, salvo erro, ou a 12, que são experiências que já foram até mencionadas aqui no Clubcast. Como é que foi isso, Xixa? Como é que isso proporcionou? A sério? Mencionadas aqui. Acho que joguei uma vez vez a centro. Ele e o Meireles, uma vez a centro, o Rico Rocha, vai jogar ali assim, a centro, eu. Afonso, eu posso dizer que depois desse jogo, 2 elementos da primeira linha que jogaram nos 3/4 tiveram um momento psicológico deprimidos no clube de rugby. Não é a minha posição, eu não gosto de jogar nisso. Eu não é. A ver se estavam ali por. Eu cheguei a jogar uma vez nos Júniors, acho que a formação, e joguei a centro uma vez nos Séniors. E eu não percebia nada daquela posição. E eu pensei, vou fazer. O tipo vai passar a bola e eu vou cair depois, mais tarde. À velocidade que lá chegar, vou-lhe mandar uma prechada. Foi o que eu fiz. A partir daí, ele nunca mais tentou entrar na minha zona. Por isso passei o jogo assim, mais ou menos. Xixa, tu nunca conseguiste jogar na posição mais técnica do rugby português. Do rugby. Qual delas? A segunda linha, Nunca conseguiste. Nunca tiveste os atributos físicos para jogar nessa posição. Nunca joguei na segunda linha. Márcia, tu nunca passaste assim por uma posição mais eu digo uma coisa, a única posição que eu não joguei no pack avançado foi a talonador, meu.
essa coisa. Foi a única posição. Pá, joguei os 2 pilares, joguei a asa, joguei a 8. Sou internacional 8 com vários jogos a número 8. Por isso, houve uma altura. Agora, nos 3 quartos, só jogos veteranos, para quando tivemos um clássico contra a geração de ouro, em que tínhamos uma dupla de médios, eu e o Xixa, a 9 e a 10. É preciso inventar um bocadinho. Quase deu certo. Quase deu certo. E outra equipa fica sempre o adversário, fica a pensar que vai surgir daqui. Nós... Quando nós passávamos a bola, era uma coisa. Devia ser raro de ver. Mas olhem, uma coisa que acho que temos obviamente que falar, sobretudo para os nossos miúdos e os miúdos que hoje em dia estão se calhar na possibilidade ou com o sonho de passarem por isso, outros mais novos que também querem um dia ter que experienciar isso, mas o que é certo é que vocês começaram também nessa fase e vocês disseram que foram internacionais muito cedo. Mas o ser internacional não é de repente liga-me, olha, vai haver um jogo Portugal-Espanha num sábado, vem cá ao hotel na sexta. Ou seja, isto exige preparação, exige muito treino, exige muito rigor individual, mas sobretudo, como o Xixa há bocadinho também já disse, nós vivemos numa cidade que está a 300 km do centro do rugby nacional, onde são os treinos, onde tudo acontece. Como é que vocês, nessa altura, conseguiam e porquê é que quiseram tanto que desse, ou que fosse possível, articular isso com namoradas, sobretudo com as aulas, porque viagens de 3 horas para um lado e para o outro, não, como vocês sabem melhor que ninguém, é mesmo muito complicado e se calhar até, como o Iei já disse, é o principal motivo de muitos desses nomes que vocês já falaram, não quisessem fazer parte dos treinos da seleção. Como é que vocês lidaram com isso? Vou começar eu peço desculpa. Várias fases. O rugby do antigamente, digamos, mais amador, e depois recentemente, hoje em dia, os selecionadores franceses exigiam quase que os jogadores estivessem lá a semana toda anterior ao jogo. Não é? Eu, quando comecei na seleção, o que acontecia era, nós tínhamos o jogo ao sábado em Lisboa e os treinos eram ao domingo. Por isso eu ficava lá a dormir, em Lisboa, e depois treinava ao domingo, que era horrível. Primeiro não apareciam metade dos jogadores. Os outros que apareciam eram um cheiro a álcool horrível. Mas foi assim. No início era sempre assim. Depois, a realidade da altura, não é? Da altura, não tem nada a ver. Sim, a tal fase da transição. A tal transição, uma diferença muito grande. Muito grande. Eu comecei a jogar, eu joguei na seleção com o pai Eduardo Macedo, joguei com o Tomás Moraes, portanto é muito mais novo, joguei com o Nuno Durão, o João Queimado, joguei com muitos jogadores que são... Eu tinha 19 anos e tinha jogadores com 34, 35 anos na altura. Uma diferença muito grande do rugby. Depois, quando se tornou mais competitivo, nós tínhamos uma responsabilidade de fazer o nosso treino individual e não íamos a todos os treinos da semana. Portanto, podíamos combinar um jogo mais importante na quarta-feira, podíamos ir a um treino ao final da tarde, treinávamos, vínhamos embora. E em Lisboa, os outros jogadores podiam estar a treinar outros dias. E depois juntávamos só na quinta-feira à noite, depois ficávamos sexta e sábado. Houve sempre havia uma responsabilidade e um acordo com a própria Federação para permitir, nós também temos a nossa vida e não articular tudo, não é? Olhar a tudo e articular as coisas todas. Claro, mas isso também, Márcio, se calhar agora o X obviamente falou aqui da parte que é uma parte importante, que é da parte da compreensão da própria Federação, que é perceber que vocês não podem estar a semana toda, como ainda hoje acontece, não é? Uma pessoa nos últimos anos, para jogar um jogo ao fim de semana, os de Lisboa estão lá sempre, mas uma pessoa não pode não ir ao trabalho durante uma semana. Mas na altura, tu lembras-te como é que tu fazias para ir a um treino, mesmo que fosse um treino por semana, mas o ir e o vir? É assim, Afonso, há aqui duas questões que nessa situação se nota logo. É que tínhamos que fazer esse esforço, porque era complicado esses treinos, tal como o Xixa disse, nós montes de vezes íamos passar no fim de semana anterior aos jogos, íamos passar o fim de semana a treinar, as quartas-feiras eu lembro-me, desde os juvenis, estávamos na altura nos juvenis, eu e o Pedro Meireles, íamos para a seleção a Lisboa, tínhamos que apanhar um comboio às 2 da tarde na quarta-feira, chegámos lá às 6, depois um gajo ia para o Estádio Nacional, treinava, voltava no autocarro, na Campo das Cebolas, a correr para ver se apanhava das 9h30, se não, às vezes chegávamos a apanhar um comboio que era o Intercidades,
o interregional, eu acho, ou assim, que saía à meia-noite, chegava às 5 da manhã e vínhamos na primeira classe lá dormindo para ir às aulas no dia seguinte. Mas era assim, nós tínhamos uma certa ambição que era o desejo de querer jogar na seleção. Era uma coisa que nós tínhamos ali, alguns ou vários. Depois nos júniors tínhamos o Varela, o Vladimir, o Tagarela, o Meirelles e eu continuamos no ano seguinte, que fomos também ao Mundial de Júniors. Fazíamos esse esforço depois. Começamos a ficar um pouco mais velhos. Já alguns já tinham carta. Passamos aí de carro, era um pouquinho melhor. E começou esse esforço. Mas o que acontecia era, como o Xixa disse, tínhamos que fazer uma certa gestão. Nós, na altura dos jogos, ou os 2 meses, um mês antes ou 2 meses antes, começávamos a ir regularmente aos fins de semana e às quartas-feiras. E era muito duro, era muito complicado. Eu ainda me lembro, eu, o Xixa e o Malheiro, principalmente nós os três, mas o Kiko Fontes, o Chico Fragateiro, o Sarmento, o Tagarela, o Varela, agora sim, os nomes que tivemos mais estou-me a lembrar. Combinávamos, imagina, ali na Boa Vista, encontrávamos por ali na Boa Vista, às 4h30 da tarde, arrancávamos para Lisboa, tínhamos treino às 7h30, chegávamos a queimar, era trocar de roupa e chegava no campo para entrar no campo para aquecer, acabávamos o treino às 9h, 9h e pouco, tomar um banho, não sei o quê. E na altura era alimentação super atleta, era parar no McDonald's ou no Burger King para comer qualquer coisa, para ver se chegávamos ao Porto à 1 da manhã, porque nessa fase nós estávamos na faculdade começando a trabalhar, então é uma altura que também não dá, como disseste, não dá para facilitar demais. E houve até alturas em que nós ainda ficávamos em Lisboa nessa quarta-feira, e o Tomás, já na altura do Tomás Moraes, e tínhamos um treino às 6 da manhã no dia seguinte, físico, íamos correr, íamos fazer ginásio às 6 da manhã, para ver um treino para nós de fora, nós e o Rui Cordeiro na altura, treinar esse treino de ginásio de manhã e depois arrancávamos para a respectiva cidade, e depois tinhas um dia normal e a quinta-feira ainda ias ao treino do CDUP, sabe? E uma coisa que eu acho que nós tínhamos porreira e que conseguimos ter essa dureza é que, independentemente disso, nós na quinta-feira, por exemplo, estávamos no treino do CDUP, nunca foi uma questão, estou todo roto, estou com sono, hoje não posso. Claro. No CDUP. E isso fez, eu acho, com que as outras pessoas da equipe também respeitassem-nos a nós por esse esforço e também puxassem um pouquinho mais, da mesma maneira. O Xixa morava na altura relativamente perto da minha casa. E nós tínhamos, na altura, ainda um rugby mais social no início. Nós saíamos sempre a seguir aos jogos ao sábado à noite. E nós, os dois, ao domingo, íamos sempre correr. E eu, que não sou propriamente o maior atleta do mundo, conhecido por isso, mas íamos correr 1 hora, descíamos a Boa Vista, Avenida Brasil, fazíamos aquilo tudo, pronto, para limpar um bocado. E o Rico Rocha disponibilizou, foi dos primeiros treinadores a incentivar isso, o ginásio. Nós fazemos ginásio, era uma coisa... Essa componente física que na altura começou a ser importantíssima, não é? E ele viu muito à frente a tal questão que eu te disse, da mudança da evolução, que nós apanhamos, como o Xixa disse, um rugby que no início, mesmo a nível internacional, era muito social, a malta ia para lá, remava-se para ir na quarta ou na quinta-feira, com o jogo no sábado, e nós, por exemplo, já não éramos assim, nós já não conseguíamos, o Xixa era igual, nós nas vésperas dos jogos nós não saíamos, não bebíamos, até ficávamos um bocado chocados com alguns dos outros jogadores que faziam isso. Claro. E a verdade é que passado 2 ou 3 anos, 90% desses jogadores desapareceram da seleção. Por várias razões, não é que não tivessem talento, mas desapareceram e entrou uma nova geração que ainda não foi, quase nenhum deles foi da geração que foi ao Mundial 2007, porque dessa altura que nós temos do início, que eu me lembro, e o Xixa se calhar pode corrigir, tem o Xixa, que era mais velho, assim, o mais velho da equipe, que foi ao Mundial desses, acho eu, depois tinha o Lois, o Pissarra, o Portela, eu e o Xixa, não sei, tem mais assim, qual Rui? Rui Cordeiro? Mas ele apareceu depois, já apareceu mais tarde um pouco, que ainda tínhamos jogado com o João Paulo Bessa. Depois apareceram alguns que começaram a entrar com o João Paulo Bessa, sabe? Que acho que o Pico ainda chegou-se a estrear com o João Paulo Bessa e não sei, já não sei mais assim desse. O Portela foi.
já referi, mas... Xixa, isto tudo que o Marcelo está a dizer, ou seja, esta capacidade, esta flexibilidade que é preciso ter e este compromisso, isto só faz sentido se uma pessoa tiver muito bem vincado na cabeça os objetivos que quer, não é? E de ser mesmo internacional, porque senão não justifica minimamente. Não é? Eu acho que o que mudou foi um bocadinho isso, a nossa responsabilidade e o compromisso com o rugby. E que veio alterar, se calhar, como disseste, foi uma geração que alguns jogadores que mudaram algumas coisas mesmo aqui na região norte. Por exemplo, o jogo que eu referi do primeiro jogo que eu tive de rugby contra a Lausanne. Essa Lausanne tinha jogadores, 3 ou 4, que foram internacionais comigo. Por isso, não era uma equipa qualquer. E houve também seleções regionais norte e norte-centro que foram claramente superiores às seleções do sul. Um bocado pelo compromisso. E aí também falou disso na altura. Nós, se calhar, fomos aqueles que encabeçamos e que criamos numa altura que o CDUP tinha 5 titulares da seleção de séniores. E nós encabeçamos a coisa e mostramos a outros que era possível. Mas o possível foi com responsabilidade e com compromisso, que se calhar dedicamos a outras coisas. Nós não deixamos de sair à noite, nos divertir com os nossos amigos. Chegamos a fazer algo. Depois vimos que não era possível, não era compatível com o patamar de nível que tu querias teres dessa vida. Mas havia alturas, ok, todos os fins de semana. Depois já deixaste de fazer isso ao fim de semana. Fazias uma vez por mês. Depois não deixavas isso. É o meu compromisso. Eu divirto mais a jogar, eu consigo cumprir se tivesse tratado de mim. Por isso, hoje em dia, os jogadores que competem a sério têm que tratar o salto e jogar ao mais alto nível. E realmente, nós somos um bocadinho os pioneiros nesse lado, e o Marcelo já enumerou uma data de pessoas, mas muitos, e como não foi pessoas da académica, mais uma vez, eu gosto de fazer esse foco, fomos caras, nós começamos, mas os jogadores dos Arcos jogaram na seleção de séniores, da Lausanne, académica, naturalmente uma equipe grande, houve jogadores muitos, o Rui Cordeiro teve em Vila Real, houve outros jogadores de Vila Real, jogaram na seleção, e se calhar são jogadores mais novos do que eu, mas que vieram atrás. Não vou dizer. Aqui a internet está aqui um bocado. Estão a ouvir agora? Vamos sim, Afonso. Sim, estava a ouvir, tu és um bocado parado. Estás-nos a dar festival, é? Não estou nada. Nós é que dissemos que íamos desligar isto. Não. Gigante que vai ser depois cortar esta parte. Voltando agora aqui à nossa conversa depois desta falha técnica típica de um último episódio da temporada. Tu há bocadinho, Xixa, disseste, seja, que vocês basicamente mostraram o caminho, ou seja, que para chegar àquilo não basta, e que o rugby estava a mudar, não era ter aquela vida social e ao fim de semana pegar na bola e ir jogar, que era preciso cuidar do corpo, era preciso ter uma responsabilidade de atleta de alta competição, ainda assim mantendo um equilíbrio, ter uma vida social, ter namorada, sair com os amigos de vez em quando. Xixa, e a verdade é que tu também és conhecido por ser uma ótima personalidade e um gajo tipo tranquilo quando vai beber assim com uns copos com os amigos, não é? Sejas uma pessoa que os teus amigos às vezes começam-te a picar um bocado e tu encarnas aquela pessoa que, ok, está bem, e passas para a frente. Quem é que são assim os teus amigos que se picam mais contigo quando estão assim numa jantarada e a ver uns copos? Marcelo? O Xixa quando bebe Pedro os Rodrigues, copos, quando sai à noite é conhecido por ter muito bom feitio quando sai à noite. Sempre bom feitio. Muito bom feitio. Sempre bom feitio. Está sempre com um sorriso na cara e tal, gosta de falar, não se cala e tal. É uma fama. Muito conhecido. Márcia, e tu também tens uma história muito engraçada, que é a história que já muito célebre, que já correu muito papel e pelos jornais nacionais e internacionais, que é a história do cara, eu avisei você. Essa história é famosa, essa história é ligada ao jogo com direito. O Inferno da Rábida, como era conhecido ali no campo do CDUP, foi com o Martim Tomé, uma história com o Martim Tomé, que ele num jogo andou a portar-se mal no jogo e eu durante o jogo tinha o avisado até que ele reincidiu e eu tive uma célebre frase antes de dar um carinho a ele. E foi essa célebre frase que eu disse: eu avisei você,
e depois pronto. E curiosamente foi a minha catchphrase que ficou. Ficou muito célebre. Curiosamente até já tive um advogado de 80 e tal anos uma vez que vira-se para mim: tu é que és o famoso, eu avisei você. Sim. Muito bem. Olha, e nós já falámos, ou seja, aqui já falámos um bocadinho do vosso percurso, ou seja, já falámos desta mudança do paradigma do rugby, quando vocês começaram e chegaram aos séniores até às primeiras conquistas da Taça Portugal e, obviamente, do Mundial, que é o que nós já vamos falar, ok? E antes de começarmos a falar aqui um bocadinho da vossa experiência do Mundial e de experiência do Mundial, eu digo o pré-Mundial, ou seja, o apuramento, esse percurso de seleção e das idas a Lisboa, que eu presumo que com o apuramento a correr bem se tenham tornado mais regulares e mais exigentes, ou seja, ainda mais competitivo e intenso foi para vocês, mas eu vou aqui tentar, dentro da minha mediocridade tecnológica, partilhar aqui um vídeo que é para depois vocês comentarem. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Muito bem. Então, vamos aqui ver este vídeo para vocês também depois fazerem aqui um breve comentário. Tem sono? Acho que sim. Vamos ouvir o Malheiro aos berros. Agora. Ele depois mais tarde reconheceu que foi um bocado histérico. O professor Joaquim a cantar e tudo isto. Joaquim ali, pá. São 35 graus e nós de licra, pá, tá? Foi os primórdios das licras, toda a gente tinha mania de usá-las. E com as camisolas da Quebra-Mar, que já eram muito térmicas, não é? Eram as camisolas mais quentes do Mundial. Olha o Malheiro num momento discreto. Aqui o Manel e o Salema. Putz. Olha o Malheiro. Sabes que eu nunca vi muitos jogos, não revi jogos. Vou vendo uma parte ou outra com estes vídeos. Isto aqui foi o estádio ao rubro. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Foi um momento fantástico, claro, da nossa carreira. Oportunidade de jogar contra a Nova Zelândia, oportunidade de estar ali a 10 metros a ver o Aka. Foi o prazer do jogo, desfrutar o momento. O Marcelo foi também grande. Dá um chutinho durante o jogo e tal. Tivemos a ganhar. Tirei a coisa. Isto é uma coisa que me está a acontecer recorrentemente. E é uma coisa que nós temos que melhorar para a segunda temporada, que é, todos os episódios alguém me tira material. Isto é difícil, todas as semanas. Eu tenho que me preparar e vocês tiram-me desse pormenor. Mas isso, obviamente, isto foi culminar num sonho, então. Não é? Não retires. Aquela do assim. Não, é engraçado. Esse jogo é daqueles jogos que, quando nós nos apuramos para o Mundial, nós já sabíamos qual era o grupo que íamos nos apurar, se conseguíssemos, é isso. E sabíamos que era com a Nova Zelândia, com a Escócia, com a Roménia e com a Itália, já sabíamos. E, portanto, quando conseguimos, foi logo uma coisa que nós todos sentimos uma excitação, uma animação, porque quer dizer, é o sonho de quase todos os jogadores é conseguir chegar lá, não é? E foi incrível. Para mim, pessoalmente, esse jogo tem três momentos três momentos diferentes, assim, engraçado. O primeiro é entrar no campo com a Nova Zelândia, uma coisa indescritível, incrível, excitação e tal. É curioso que eu, por exemplo, já vi umas imagens, algum bocado do jogo e tal, mas na minha memória lembro-me de quase todo o jogo, de tudo, e não me lembro do Aka. É engraçado que no meu cérebro não me lembro. É engraçado, tem assim esse lado. Depois, foi o meu último jogo pela seleção, esse, porque eu ia parar a seguir ao Mundial e depois tem o outro lado disso tudo, que foi o momento agridoce, que foi que eu magoei-me nesse jogo, fiz uma rotura num gêmeo nesse jogo. E portanto, foi um momento que eu fiquei triste, não é, na altura, até estava bastante embaixo, e que foi engraçado que, como as coisas são, assim, às vezes na vida, não é? Eu, a seguir ao jogo, estava sentindo-me mal e deprimido, vamos dizer assim, ali com um ar assim meio miserável,
e há um grande amigo meu que por acaso joga no Direito, jogou no Direito muitos anos, o Albino, que encontra-me e nós estamos a conversa e ele nota que eu estava em baixo e tal. Então, o que é que se passa? Eu, isso aqui, que azar e tal. Já viste, um gajo sonha com um jogo desse e nesse jogo se magoa e tal. Aí ele vira, essas coisas são um bocado relativas. Imagina que isso tinha acontecido há 15 dias atrás. Tu nem E tinhas não estado tinhas aqui no sequer a Mundial. experiência de jogar. Não tinha tido a experiência de estar no Mundial, não tinha tido a experiência de entrar com a Nova Zelândia e tudo isso. E, portanto, é giro porque um gajo vê que, afinal, as coisas Ver não o são copo tão cheio mais ou meio que às vezes. vazio, não é? Exato. Porque tu É tiveste, se isso. calhar, a sorte de jogar isso, ou outros, por exemplo, como o Chico Fragateiro na altura, que ficou de fora, não é? E que se calhar sonhou tanto como tu, não é? É isso. O Chico Fragateiro ficou nos reservas que, se houvesse algum problema, eram chamados e não foi chamado, sabe? E há aqui, desculpa lá, só porque vocês falaram nesse momento, há um terceiro momento que é um momento marcante, há uma touche, os gajos abrem a bola e a determinada altura eu reparo que o lado fechado, há um rec, e o lado fechado estava vazio, estava só um jogador, um poste, e eu tinha 3 jogadores à minha frente, que eram um ponta, um asa e um segunda linha, que estavam ali, mais um que estava em frente ao poste. E o jogador que recebe o primeiro decide fazer um salto um bocado sem ver, e eu tenho aquele momento, faço uma interseção. E ouves um estádio, estavam 40 e tal mil pessoas, e eu nesse momento, com a minha grande velocidade, começo em sprint, e olho para trás e vejo uma das figuras do Rocococo, Jerry Collins, e já não sei quem era o outro, um outro 3/4, assim, que vinha também uma velocidade galgando 3 metros quando eu corria meio metro, assim, aquela agilidade. E eu que sempre fui, o Xixa poderá confirmar, sempre fui um jogador razoavelmente bom no futebol e sempre usei bem os meus Aquela dotes ginga do pé. brasileira. É um Sempre tive um bom uso do jogo ao pé. Tem uma daquelas ideias. Nós estávamos na linha dos 22 e eu digo, vou mandar aqui um pontapé para frente e vamos ganhar 30 ou 40 metros, até porque nós tínhamos o Aguilar e mais, não me lembro qual outro ponta que estava, ou Miguel Portela, que estavam também na linha, na pelo segunda lado linha de de dentro. E ganhamos 30 ou 40 metros. E nesse momento, para desgraça minha, saiu uma rosca digna de... saiu uma rosca, a bola fez assim. Uma curva. Viste muitas coisa vezes. Que foi horrorosa. Reviste muitas vezes esse episódio? Não. Fui obrigado várias vezes. Vários amigos meus mandaram-me esse momento. Exato, sobre o jogo da Nova Zelândia, que as pessoas devem ter curiosidade, não é? Sobre o jogo. Nós já defrontamos jogadores gigantes, não é? Enormes, comparativo connosco. E eu acho que considero a Geórgia uma equipa muito maior que a Nova Zelândia, e defrontamos quase todos os anos. Os All Blacks foi a primeira vez. E a diferença para eles é que a velocidade com que executam tudo. Estão todos em forma, desde o número 1 ao número 23, todos uma condição física invejável, e a bola está sempre viva, há sempre apoio, e tu placas um, e quando olhas, a bola já passou por mais 2. Não tens tempo, é tudo muito, muito rápido. E, por exemplo, eu não joguei de início no jogo, estava no banco e depois entrei nos últimos 15, 20 minutos, foi quando o Vasco Uva se magoou na mão e saiu, e eu fui para a asa. Eu estava assim ao sol, estava assim, no banco, assim, já não vou entrar neste jogo. Cheio de pena, e depois chamam assim, mas é o Vasco, é para a terceira linha. Eu joguei muitas vezes a terceira linha, mas não estava a contar nesse jogo. E consegui, e estive a ver, a sofrer essa velocidade dos neozelandeses, para que é um jogo fantástico, muito giro. Tem uma execução, fazem o simples numa velocidade. Parece tudo simples, é fantástico. Olha, mas nós obviamente o Mundial, mesmo no vosso caso, o que vocês se lembram quando vem o nome do Mundial 2007 é estas coisas, é o ACA, se calhar é o jogo, é os hinos, mas há muita coisa por trás disto e há muita coisa antes disto, e é por isso que se calhar para nós isto é um marco muito importante, mas nós vemos muito o resultado, nós adeptos do Rugby Nacional, mas vocês tiveram que sofrer muito e que se preparar como nunca se tiveram que preparar provavelmente a nível desportivo. E uma das coisas que nós acho que também que faz sentido falarmos é, por exemplo, a preparação física que vocês tiveram com os fuzileiros, que acho que foi, também se passou muito para cá para fora, através das redes sociais. Ainda hoje em dia a Federação
vai pondo imagens sobre isso. Como é que foi isso? O Marcelo, presumo, tenha adorado essa experiência. Opa, sabes que eu tive nessa altura foi complicado, porque nós classificamos para o Mundial no Uruguai e passado um mês eu tive uma lesão muito chata, que eu rasguei a sola, a faixa plantar do pé, de um dos pés. E era uma lesão que o nosso célebre médico, o Dr. Gonçalo Borges, tratou-me na altura e pronto, fora o Voltaren e o gelo tradicionais, tive várias sessões de fisioterapia e num primeiro momento ela curou, mas voltou a romper. E, portanto, passei ali metade dessa preparação em que eu não conseguia correr. Então eu fiz muito treino, das coisas mais chatas, eu que não era nada, fazia muita bicicleta, muito ginásio, era 2 vezes ao dia que fazia esse negócio, acho que nunca tive tão forte e tão ciclista como nessa altura. Claro. E nos fuzileiros, ainda foi massacrante, porque eu ainda estava com esse problema, então tinha que levar com eles a massacrar aqui o mental, que era, tu, como é que é, não fazes nada, não sei o quê, ficava-me a massacrar essa parte. Foi, mas aquilo, sabes que aquilo, o maior problema que eu acho que nós todos sentimos lá, é porque nós tivemos pouco tempo. Então, o que é que eles levam-te a um esgotamento? Eles queriam criar um espírito, mais do que a parte física, era criar um espírito de grupo na equipe. Claro, de camaradagem. Portanto, é isso. E, portanto, como é que eles fazem isso? Eles levam-nos a um extremo, que é, tu não dormes. Nós estivemos lá, acho que foram 4 noites, ou 3 noites, já não lembro, 3 noites. E nas 3 noites, no total, nós devemos ter dormido 6 horas, ou qualquer coisa assim. Xixa, lembra-se de tudo. Não, quase lembro dessa coisa, não lembro nada de tudo, é raríssimo. Vê uma coisa, nós na primeira noite, tivemos um dia, que os gajos deram indicações aos nossos treinadores, uns treinos duríssimos na parte da manhã, depois nós a seguir ao almoço fomos para lá e tivemos a aprender a marchar, tivemos a fazer na piscina, um treino na piscina, tivemos 2 horas na piscina, e no fim fomos por uma parte funda de 5 metros, em que está lá já não me lembro se era um capitão, um comandante, um deles, a falar connosco, e 1 hora e pouco. E havia gajos que nadavam bem, mas havia gajos que não eram propriamente os maiores nadadores do mundo. Então os gajos a determinada altura, 1 hora ali, a desmanteias a superfície, então eram os gajos que nadavam melhor, meio a segurar pelos calções o outro, o Amurri, acho que era o Amurri, que não é propriamente um nadador, ainda por cima também é um gajo muito pesado. David Penalva, Penalva e outros assim, gajos meio segurando eles. E depois, chegamos à noite, depois à noite jantavas, uma comida horrorosa, assim, que eles faziam mesmo para ser o pior possível. Mal, claro. E depois punham-nos numa aula, que estava um frio desgraçado e a sala quente, e punham-nos numa aula, 2 horas ou 3, a aprender como ler escala no mapa. Estás a ver? Assim, o gajo, mapa, assim, tens que diminuir de 200% e descobrir no mapa. E passado 2 horas ali, estava tudo quase a dormir, e quem adormecesse, tipo a miúdos, quem ficasse dormindo ia para o fim da sala, ficar em pé, assim mesmo. E chegas à meia-noite, bom, agora vão dormir. E nós todos a morrer, tudo a deitar a terra. Passado meia hora, entram os gajos todos no quarto a dar tiros e bombas e não sei o quê. Tem tudo 2 minutos para estar lá fora, prontos, vestidos e tal. Um gajo, passado os 2 minutos, quem estava lá fora tinha que ficar em posição de flexão, a fazer flexão à espera que o último chegasse. Para tu criares quando o último chegava, estavas furioso com aquele último, não é? E eles iam fazendo situações em que criavam conflitos internos, para ver se nós começávamos a brigar uns com os outros, e tudo aquilo combinou no último dia, em que já estávamos todos esgotados mentalmente, em que eles conseguiram o que eles queriam, que era não brigarmos entre nós, mas nos unimos nós contra eles. Eles, claro. Eles, criar esse espírito de equipa perante uma adversidade, não apontar o dedo, mas conseguirem dar a resposta aos problemas. E Xixa, isso foi conseguido ou não? Penso que foi conseguido. Exatamente. Aquilo, o treino dos fuzileiros não foi um treino físico. Vários jogadores até na altura questionaram se aquilo ia ser contraproducente. Estávamos a treinar tanto, estávamos em um pico de forma fantástico e agora não descansarmos, um calor horrível que estava quase sempre, isso ia ser mau. Só que
aquilo era para testarmos, nós no limite, como é que reagíamos, sabíamos ter o espírito de equipa, o espírito de equipa. Os dias eram passados em jogos, atividades, ou estas aulas que eram uma seca, algumas sobre segurança, não sei de quê, ar-condicionado, o aquecimento no máximo, começava a ficar mole, e depois uma voz monocórdica constantemente por causa do ser, e um tocante de castigo em pé, depois toda a altura estavam 4 ou 5, a alimentação no primeiro dia, pá, chocante, eles entregaram-nos, aquilo tens lá uma pista de lama, um circuito de lama, e depois assim um tipo de pontão, e tudo às escuras, levaram para lá uns sacos, e era uma pasta que tinhas que servir com a mão, e comer daquilo tinha atum, tinha sardinhas, tinha um que agradável. Era horrível. E beber era outro saco de lixo, cheio de água, com água. E tens que ter um furinho, beber, segura daqui, isto tudo às escuras, não vias nada. Isto era lá na margem sul, não havia luzes nenhumas, e nossa, isto vai ser assim os dias todos com esta alimentação. Sofrimento. Depois deitavas, passado um bocado, bombas, tiros, vai lá correr. E nós íamos todos como estávamos, tem que estar fardados, íamos atrás. No início, todos vestiam pijaminha e tal, vamos correr aqui, da altura era só tirar o sapato. Era com o macacão que nos deram, direto para a cama, para tentar dormir um bocado, íamos cá para baixo. Fizemos tudo, para atirarem-nos, temos que montar uns barcos, atirarem-nos para o rio, e vias uma luz lá ao fundo. Às 2 da manhã. Andar naqueles barquinhos a remo. Era inacreditável. Mas pulavas, que não vias nada. Esses momentos terríveis, que obviamente fizeram parte para uma experiência que foi uma experiência super diferente e única na história do rugby português, uma preparação também tinha que ser uma preparação... Não queria exemplar e diferente. Não queria deixar de dizer que os tipos eram exemplares, era fantástico, o profissionalismo. E eles chegavam e diziam assim, não te conheciam de nenhum lado, e diziam assim, Joaquim, então você lá no Porto, assim, pois, não conhece de nenhum lado, como é que sabe isto tudo? Mas chegava o Marcelo, então você está magoado, não sei o quê, com isto. Só que eles, uma vez apanhei-os, eles no fato andavam com um documento, uma cábula, sempre, tinham as fotografias, cada um, e tinha várias referências, eles conversavam connosco como se nos conheciam desde ontem. Foi muito giro. Foi duro, mas foi tudo bem pensado para aquilo que... Bem pensado, e era tudo, levar-te ao limite. Claro. Pensares em coisas, tivemos lá uma prova nas árvores, fomos um dia, e toda a gente, 5 metros de altura, não havia cá fitas de segurança, não havia nada, assim, não vamos, não vou, não subo, nem pensar. Houve uns, o Rui Dorei e outros, eu subo. E depois tinha uma corda, tinha que subir por uma corda, e depois para aqueles que não conseguem, temos ali como é que era? Dava uma escada, e era um nome de uma rapariga aqui, que não conseguem, podem subir pela escada. Então, vou subir. Só que depois a mente, quando estás lá em cima, já não aguentas, não te consegues largar. Tu vinhas lá de cima cá abaixo, com as mãos, depois fazias assim e a pele saía toda. Era inacreditável. E a seguir, mas estamos a falar que 80% nem pensar, depois eles deixaram 2 ou 3 e depois parou. E no dia seguinte, depois das várias provas que nós fizemos, quase todos fizemos aquilo. Boa. Foi a mente, dizer, vamos conseguir fazer as coisas. E isso foi muito giro, essa parte essa superação. E eles próprios disseram, por exemplo, vocês discutiam disto e daquilo, quando estavam cansados, mas quando punhamos provas para competir entre grupos, vocês são umas máquinas. Esqueciam-se do cansaço. Eu vi pessoas a correr que nunca correram na vida, o Diogo Coutinho, que era um preguiçoso, a fazer uma prova que temos de orientação, e ele correndo de um lado para o outro. Era muito giro. Esqueci-me do cansaço, era para competir e superávamos. Claro. Afonso, e aquilo teve coisas incríveis, que é, nós tivemos esses 3 noites, 4 dias que estivemos lá, e no fim, os gajos tinham-nos dito tinham dito à Federação que nós devíamos ir de autocarro porque era perigoso e tal, depois íamos estar muito cansados no fim, e nós, como bons tugas, era domingo que acabava, acho que era domingo, nós do Porto queríamos vir para casa e tal, e nessa semana, eu já não me lembro bem porque, nós estávamos com 2 carros, e estávamos eu, o Xixo, o Malheiro, e o Chico Fragateiro, que ainda estava no grupo nessa altura. E nós voltamos, e voltou o Xixo e o Malheiro num carro, e vinha eu e o Chico no outro. E o Chico Fragateiro, para quem o conhece, é o gajo que metes num carro e o gajo adormece, passado 10 segundos.
tiro e queda. E nós 3 dias ali sem dormir e eu virei-me para o Chico. Chico, dessa vez vais aqui a conversa comigo. E ele começa, claro, nós saímos, vamos a conversa e tal. Passado 2 minutos e meio, ele está lá. E eu, Chico, o que é que curtiste mais aqui? E ele, não, você quebra. Adormece no meio de uma frase. Começa a conduzir e tal, camelo do caramba, e não sei o quê. Começamos a conduzir e eu tenho que parar na primeira bomba, tenho que comprar assim alguma coisa para vir trincando e ver uma Coca-Cola ou qualquer coisa para acordar. Para te entreter, claro. E tive aquelas questões, eu sou relativamente religioso, e parece que nesse dia alguém lá em cima olhou para mim, que foi paro na bomba e está um daqueles carrinhos da Red Bull, sabes, que oferecem aquelas... E eu saio e está lá uma menina, ai, que é um Red Bull, eu quero, mas olha, dê-me 3 logo. Eu bebi 3 Red Bulls e vim conduzindo. Claro. O animal do Chico desmaiado, claro. Olha, e agora só para acabar aqui, para encerrar aqui o capítulo da experiência do Mundial, ou seja, essa preparação obviamente deve ter sido dura, como poucos devem ter experienciado em Portugal alguma coisa do género, mas depois... Experienciado, sim. É novo. É uma palavra nova, tens que... É uma coisa... Depois, tens que ter um dicionário português de Portugal, eu vou-te mandar um aí para casa. Mas olha uma coisa, de quando é que foi depois vocês em França, quando é que vocês, nós já falámos aqui da parte do jogo, portanto não vamos voltar a falar sobre isso, mas quando é que vocês perceberam que ou porque estavam no autocarro ou porque estavam no hotel, que vocês perceberam, pronto, era isto que foi isto que nós sonhámos, foi por isto que nós estivemos nos fuzileiros, na lama, isso, e que, pronto, isto é uma coisa surreal mesmo. Se deixar... Eu acho que teve 2 momentos enormes, mas o primeiro, eu acho que foi muito giro, que nós todos sentimos logo uma primeira coisa que foi, quando chegamos, nós estávamos num hotel que era no fim do mundo à esquerda, no meio de uma montanha, nós vamos ao Mundial, espetáculo, experimentar aquilo, não sei o quê, e metem-nos num centro de estágio que era, estás a imaginar, Cerveira no inverno. Sim, não vias ninguém, mas longe, sei lá, ias por meio do Alentejo, assim, sabe? E nós estávamos no fim do mundo numa montanha. Mas entretanto, nós estamos aquela expectativa, vamos chegar num super centro estágio, não sei o quê. Chegamos lá num hotelzinho, assim, né? Mas uma coisa giríssima, chegamos com o nosso autocarro, tal. Desculpa, primeira coisa, chegamos, o autocarro, já, as bandeiras todas, Portugal e tal, dá logo aquela. E depois chegamos no hotel, lá onde estávamos, e estão 2 daquelas, como é que se chama, aquelas carrinhas que o pessoal dorme lá dentro, relotes, 2 daquelas enormes, com 2 ou 3, com uns imigrantes portugueses lá de França, que moravam não sei quanto, eram da Suíça ou assim, do outro lado de França, e então foram para ali e estavam à nossa espera. E um gajo sai e eles querem todos falar connosco, e uma pessoa falar com eles, e começamos a conversa, e eles dizem-nos, não, nós estamos aqui, tiramos 1 mês de férias para acompanhar Portugal, e soubemos que vocês vinham para aqui, estávamos aqui. E todos os treinos, eles estavam ali ao nosso lado. E no primeiro treino, no primeiro dia, uma pessoa ainda está assim um bocado, eles estavam ali fora e tal, nós éramos amadores, não é? E não tínhamos ninguém quase lá a nos acompanhar. Então, a partir do 3º ou 4º dia, já no fim do treino já ficávamos a bater papo com eles, já o staff que estava connosco já jogava um bocado de rugby ou futebol com eles no fim do treino, já eram os maiores, sabe? Claro. Foi incrível isso. Boa. E depois o segundo, o Xixa conta aí, que de certeza que é o mesmo. No jogo com a Escócia. No jogo com a Escócia, O jogo com a Escócia, nós estávamos em Chambon-sur-Lignon, era terrinha, nós estávamos longe de tudo, no meio da montanha, e víamos estes 2 ou 3 relotes que lá estavam, dos imigrantes que nos acompanhavam, as pessoas da terra muito simpáticas, e víamos os jornais, Nova Zelândia em Marselha, junto da Paia, não sei o que mais, tudo fantástico. Mas aqui longe ninguém passa por aqui. Então vamos para o jogo, e era impressionante a quantidade de pessoas que estavam na rua, fizeram os corredores,
Quando a caminhoneta chegar, nós passamos, era fantástico, o apoio todo que tivemos. Aliás, Portugal foi uma das equipes que encheu os estádios, tirando o jogo contra a Itália, já, o estádio era muito grande, mas meteu sempre 35 a 40 mil pessoas, muitos imigrantes, e muitas pessoas de outros países que acharam piada a forma como nós jogávamos, como quiseram ir também. jogo, e quiseram acompanhar-nos, com uma federação que nunca tinha vendido uma camisola, nem sabia que ia vender uma camisola, queria vender, as pessoas telefonavam, perguntavam-nos como é que se pode arranjar nós. Estas chegaram, foram feitas em número certinho para o Mundial, não há mais que esta. Afonso, para ver o nível do amadorismo que nós tínhamos, nós quando vamos para o Mundial tem certas regras, os equipamentos, não podes ter outros patrocínios, só podes ter o patrocínio do equipamento e tudo isso, não é? E as nossas camisolas e shorts que nós tínhamos aqui, antes tinham sempre um patrocinador, ou várias marcas que nos patrocinavam. Já as licras logo não podia As licras tinhas que tirar, o capacete não podia ter, e assim, não é? A não ser que fosse patrocinador do equipamento. Assim. E nós éramos patrocinados pela Quebra-Mar, que foi assim um bocado uma surpresa e tal, e foi tudo feito assim um bocado em cima da hora, essas coisas. Tanto que nós só tivemos os equipamentos do Mundial quando chegamos à França. E tipicamente aquela coisa a Tuga, só quando chegamos à França que tivemos. E eu e o Rui Cordeiro tínhamos também os ligeiramente maiores que a maior parte dos jogadores, não é? E chegamos lá e os gajos fizeram um novo tipo de calção para lá, e os calções nas pernas, não dava, ficava comprimindo as nossas pernas. Aí nós, não cabe, e os gajos, ainda com aquele amadorismo, dizem-nos, não faz um esforço. Não dá para jogar, não dá para fazer um esforço. Ficar no Mundial com os não dá. Ficar ali na televisão e tudo. Então o primeiro treino, os gajos, não dá, e nós, eu e o Rui Cordeiro, no primeiro treino fizemos uma pseudo-greve, então fomos para o primeiro treino com calções de licra. Só ia treinando com calção de licra, e os gajos, pronto, ok, o diretor de equipe, que era um gajo, era o Rui Alvarez, e o Chico, os dois arranjaram lá uma costureira qualquer, e foram fazer lá umas adaptações e meia dúzia de calções para nós. Ali Xambou-se na montanha, era um frio, na altura um frio, e nós tivemos 2 t-shirts e 2 polos a cada um, para o mês inteiro, e não assim. Não há uma camisolinha e víamos os outros todos mais uma vez, bicicleta, na praia, tudo em tempos em locais fantásticos. E vocês no meio do nada, e nós no meio de uma montanha, um frio, pedimos à federação e vamos ver, acho que se calhar temos lá umas em estoque, mas não era para esta altura. Foi uma dificuldade de conseguir ter algo. Mas giro, sabes que eu acho que essas coisas também dava o sabor especial que nós todos sentíamos nessas situações, não é? Era... Por exemplo, nós tínhamos coisas... Nós tínhamos uma tradição para a volta e meia nessa preparação do Mundial, que era, estávamos nós os 4 aqui do Porto, como eu disse, o Chico, eu, o Xixi e o Malheiro, e depois o Rui Cordeiro também, que vinha para cima. Era de Coimbra, não é? Portanto, era. E o Rui Cordeiro era veterinário e era o veterinário na mealhada dos Leitõezinhos. E, portanto, nós tínhamos uma tradição, às vezes, quando passávamos uma semana em Lisboa e tínhamos treino de sábado de manhã e acabava o treino e vínhamos embora. E o Rui Cordeiro conhecia lá tudo, ligava, quando nós estávamos a entrar no balneário, ligava lá para o forno. Um forno de leitões lá na mealhada, e nós íamos tomar banho e arrancámos, que aquilo demora 3 horas e pouco, 4 horas para assar. Então nós arrancávamos e chegávamos nesse forno, e tinha uma mesa ali do lado, e o sujeito punha-nos com o espeto na mesa, tirava o espeto diretamente, e o malheiro era o trinchador mor, trinchava o leitão inteiro ali, e nós os 4 animais ali, devorávamos aquilo. E o pior, e posso te dizer uma coisa, o pior era o malheiro a comer, éramos nós 4, mais o Rui Cordeiro. Era? Isso. Fantástico. Pronto, foi-se o Mundial, foi obviamente muito importante para o rugby nacional, isso é óbvio, não é? Para vocês deve ter sido ainda mais marcante, porque acompanharam as partes mais difíceis e obviamente também tiveram a glória, digamos em si, de estar dentro das 4 linhas. Mas pronto, olhem, aqui nós também já espero que vocês já tenham visto algum dos outros episódios do Clubecast, e antes de chegarmos aqui à nossa rubrica final, eu tenho pedido a todos os meus convidados para montarem o seu 15 ideal, pessoas com quem jogaram, seja no Clube, seja
na seleção. Por razões óbvias, eu vou começar pelo professor Marcelo, não é? Porque o professor Joaquim já sei que vai ser mais difícil e assim dou-lhe aqui uns minutos para ligar a alguém, tipo ajuda do público para ver se consegue montar isso, e o Marcelo acho que vai com mais facilidade e começar por aí. Vamos lá. Opa, sabes que é meio complicado. Nós jogamos muitos anos ali no CDUP, pá, e passou ali muita gente a jogar connosco de grande qualidade, sabes? Claro, e por mas isso, isto aqui pá, eu é vou para te pedir ferir só egos. aqui uma. O propósito é ferir egos, portanto. Eu vou te pedir só uma coisa, pá. Em algumas posições vou fazer aqui menções honrosas aqui, pá, em Tá bem, algumas mas não posições. faças muitas, que senão demoramos muito tempo. Vamos lá. Não, Então, são rápidas, pá, então são bora. rápidas. Número Opa, 1. o número 1, pá, que foi o gajo que jogou mais anos na minha frente, pá, que o meu ombro já moldava ali o rabo dele, pá, que é o grande Nuno Lencastre Potes, pá, é uma figura, pá, do Tio Potes, pá, e aqui e o Lelito e o Piranha, pá, que eram dois grandes jogadores que passaram ali pelo Caduco também. Boa. Pá, e eu fiz aqui umas adaptações nesse pensamento. Anda lá. Número 2, pá, o grande Chaninho, pá, Sarmento. Sim. Pá, e aí, estás a ver, aqui nos talonadores é um problema, pá. Pá, porque há o Rena, pá, que era o gajo que melhor bolas na tuche metia. Pá, o Meireles, que era um jogador espetacular. Pá, o Caco, que também ia meter bolas na tucharoca. Pá, o Lapa, que era... O desvirtuar por completo o 15 ideal. Isto já. O Jonas, já o vamos... Cão, Ou seja, tu já puseste 15 gajos em 2 posições. Estás a ver. Pá, depois pronto, depois aqui há 2 posições a seguir que são rápidas. Anda lá, bora. Pá, a 3 aí o Gordo, pá, o Xixa. Pá, depois a 4 eu. Pá, depois a 5, pá, e aqui a 5 vou-te dizer, pá, que há aqui o 50-50, pá, que é o Mr. Campos, pá, e com o Romain, pá, que era a grande figura, um francês que passou por aqui, que calçava 62, pá, que era um gajo muito bom, pá, e depois, pá, o Jólio, o Carona e o Zé Condor, pá, menções honrosas aqui. Pá, depois a 6, o Chico Fragateiro, pá, e o Cão, pá, e o Martinho e o Tó Fragateiro, que eu ainda apanhei no meu fim, ainda apanhei os dois novinhos. Pá. Depois temos o Quiquinho a 7, pá, com o grande Freitas, pá, que jogava, lembras do Freitas e cheio do Mickey, pá. Fernando Gabriel Freitas. Pá, depois a 8 e a capitão, pá, o Vlá, o grande Vlá, pá. Depois a 9, pá, outro problema grande, pá, tem aqui o Tonizinho e o Taga, pá, a meias, pá, com menções honrosas ao Bernardo e ao Miguel Maia, pá, que também jogou aqui connosco há muitos anos. Pá, depois a 10, o Malheiro, pá, que era o gajo que eu tinha ali uma relação muito boa, pá, a 10, jogamos muitos anos juntos, já nos entendíamos. Depois a 11, o Iei. Intrusavam bem os dois. É isso. Na 10. Tanto dentro de campo como fora de campo, era isso. Era bom. Pá, depois a 12, pá, tem o Lima, pá, e depois umas menções, pá, ao Gilinho, pá, que é grande amigo meu, o grande Gilinho, e ao Jake, pá, que passou aqui um australiano. Pá, depois tem a 13, o Varelinha, pá, e o Luciano Geraldi, pá, com uma menção aqui a ele. Pá, depois o Vareta e o Sloba, pá, lá atrás. Pá, nunca tive o prazer de jogar contigo, pá, Afonso. É verdade. Estás a ver? Muito obrigado. Notado, pá, ninguém fala no teu nome, pá, não entendo porque. Bola eu muito sem bola. Eu é que lhes digo no início que eles não podem escolher, porque senão era demasiado óbvio. Professor Joaquim, e tu vais aceitar ou não? Pá, eu disse quase todos os nomes que tu, Xixa, lembrei de tu. Não, claro, não. Eu disse o Afonso, vais ter que, não vou fazer essa parte, porque acho que são tantos jogadores com quem nós jogamos, a sério, muitas gerações, não há geração de ouro, de prata e tudo mais, foi muitos jogadores, uma pessoa vai sempre esquecer. Eu vou dizer um 15, mas vale o que vale, um 15 ou alguns jogadores, não vou fazer menções honrosas e ser tão simpático como o Marcelo foi, mas houve centenas, eu adorei jogar com todos os jogadores, digo-te tu que este Polo, por exemplo, que foi, nós fomos no ano passado num torneio de veteranos à Croácia e jogamos, jogou o Kiko Fontes, que era o mais novo, e jogou o Manuel Abreu Lima, com 69 anos, com o Manuel Costa do Bolonenses, com 69 anos. Não é só para dizer, joguei com todos os jogadores e tive o maior prazer em jogar com eles, e o que é preciso era vir para o campo e jogarmos e divertirmos. Isso é tudo lindíssimo, mas agora está na altura de ferir egos. Portanto, número 1. Vou dizer, não, a primeira linha, vou dizer o Texugo, o Chaninho, e quem é que vou fazer o outro lado?
Tens que ser narcisista. Não me digas que vai jogar 8, Xixa, estás a jogar 8. Vais para 10 para aí. Ou volta a segundo centro, vai voltar a segundo centro. Chugo, Xaninho e eu. A segunda linha, o Marcelo e o Fragateiro. Uhum. Eu vou Fragateiro. A terceira linha, o 6 era o Gerard, que jogou no clube. Olha, esqueci fantástico. dele, é verdade. Importantíssimo. Claro que esta equipa dos avançados, habilidade. Cabelo branco, cabelinho habilidade branco. não havia muita, mas éramos bastante duros a jogar. Uhum. A 7 tínhamos o Kiko e a 8 vou pôr um jogador que só jogou uma vez. Aliás, estava eu a jogar número 8 e tive que sair da posição e disse: deixa-me jogar uma vez, que foi o grande pote. Isso é genial. Assim, deixa-me jogar, estou muito cansado já aqui na primeira linha e deixa-me ir. Vai lá, anda lá, pote. Vai lá jogar para o número 8. 3-4. O 9 e o 10, o Malheiro e o Tagarela. A centros, uma dupla acho que foi fantástica. Os dois a jogar, como o Marcelo falou, era o Gabriel Lima e o Varela, juntos, jogavam muito bem. Uhum. Era o Varela, a sua criatividade, o Lima mais físico. Mirando no homem o Lima. Os dois juntos era muito giro. E lá atrás, diria o Iei, o Rica e o Very Nice. O Rica, pois é. O Iei e o Rica muito pela bom. velocidade que tinham os jogadores. Mas depois, como digo, cheguei com muitos jogadores do clube fantásticos. Claro. É muito Claro, difícil. Desculpa, esqueci, tinhas razão. Vocês jogaram, tanto mesmo a nível de seleção, ou seja, vocês tiveram o privilégio de ter muitos anos com jogadores que tiveram mais tempo, menos tempo, portanto a ideia disto não é haver um 15, óbvio, não é? Porque é impossível haver, não é? Eu joguei 17 anos nos séniores, por isso a ver. Tenho uns jogadores que têm 17 anos mais que eu e outros menos, por isso estamos aqui a falar 34 anos de jogadores. Claro, isto aqui, obviamente, as pessoas, ninguém vai ficar chateado por não ser mencionado ou assim uma coisa, isto obviamente vocês, é difícil escolherem um 15, óbvio, porque de facto tiveram a sorte de jogar com muito bons jogadores, com muito bons amigos vossos e isso obviamente torna difícil. Pronto, e agora entramos aqui na nossa rúbrica final, a minha rúbrica predileta, que é o que dupla em alta pressão. Eu acho que vocês já viram, portanto, mas já sabem, é basicamente, eu vou-vos fazer perguntas de resposta rápida e instintiva, umas que têm a ver com rugby, outras que não têm nada a ver. Professor Joaquim, não tente fazer enquadramentos, responda por favor, está a ir abaixo a ligação. Mas pronto, assim, já que a ligação foi abaixo, eu vou mesmo começar pelo Xixa. Tá? Meus amigos, vocês acham que vocês deviam ter deixado isto para agora para o live. Tá, bora lá. Pode dizer agora. Opa, não vou estragar isto vocês agora. Isto é. Eu sinto que estou a entrevistar 2 Bambis ou assim uma coisa, mas pronto. Primeira pergunta: melhor jogador português atualmente? Marcelo? Para quem? Para o Xixa, eu disse que ia começar pelo Xixa. Foi. Quando vocês estavam entretidos a tentar dar-me baile, eu disse que ia começar pelo Xixa. Bora, Xixa. Oh, meu Deus. Xixa na mesma. Jogo mais marcante que já jogaste? Escolhe um, não tenhas medo de ferir o ego ao outro jogo. Vá. Barbarians. Paddle ou golfe? Isso é difícil. Anda lá. Tenho praticado dos dois. Golfe. Melhor jogador contra quem já jogaste? Sei o nome. Aquele pilar georgiano que ainda jogava há muito tempo, aquele barba. Do Clermont Auvergne. Provavelmente acabava por dizer o nome do gajo, não é? Uma máquina. Sempre é uma coisa. O que vem antes é um bocado. Pronto, esse gajo devia ser bastante bom. Próxima pergunta. Como é que te sentes pela tua mulher jogar melhor pádel que tu? É uma evidência. Eu digo sim, sempre. Inteligente, sente-se inteligente. Eu posso dar um episódio, no outro dia num jogo assim. Não, foi aquele ponto e aquele ponto que eu fiz. Para saber o resultado. Olha, próxima pergunta. Ter que fazer a preparação nos fuzileiros de 15 em 15 dias ou nunca mais poder beber um copo de vinho? O que é que eu preferia fazer? Exatamente. Fácil. Fuzileiros. É? Pois, claro. Prioridades. Melhor pilar português atualmente?
Ia dizer João Vasco. O cão vai te adorar. Deverias. Vou dizer João Só Vasco. te ficava Vou bem. dizer João Vasco. Sarmentinho não curtiu, tipo, ficou moado contigo agora. Ah, Sarmentinho também já tem muito- que começar a há jogar mais de 10 jogadores jogos por muito- época. Olha, Boa, há jogadores próxima muito pergunta. diferentes. Que skill tens mais apurado? A bandeja ou a placagem? A placagem, sem dúvida nenhuma. É. Mesmo hoje em dia. A seguir a ti e ao Marcelo, quem é que era o melhor jogador das vossas gerações? Melhor. Boa. O teu vinho preferido? Que maravilha. que a Patrícia escolher. Ia dizer, haja alegria, haja casal Garcia. Bora, Porque não vais não? dizer nada? Pronto, é que sabe. Haja alegria, haja casal Garcia. É tão boa. Isto é ridículo. Mas pronto. Os Do que é que pontos. mais... Última pergunta do teu que duplo em alta pressão. Do que é que mais te orgulhas na tua carreira rugbyística? Tenho sido capitão em todas as equipas que eu joguei. Isto é Pá. é aquele manhozinho. Dá É orgulho. uma pessoa Dá que orgulho, acabou. Márcia, tens que dar o benefício. Pá, sei lá, não sei. Acabou de escolher Casal Garcia como melhor vinho, portanto, ou seja, Tremoços, está deve comer cansado. Casal Garcia com tremoços, pá. Pá, Está foi, sei cansado, lá. está cansado. Vamos lá, agora vamos passar aqui para o que duplo em alta pressão com o Marcelo Doureiro. Primeiro, o treinador que teve mais impacto na tua carreira? O João Paulo Bessa e o Rico Rocha. Pá, os dois. Tu és um gajo difícil de escolher uma coisa. Momento de que mais te envergonhas no Mundial 2007? O momento que eu mais me envergonho no Mundial de 2007, opá, quando me deram uma camisola justinha. Pá. Não, ponta... aquele momento. Aquela trivela. Aquela trivela, uma trivela. Boa. Melhor segunda linha em Portugal atualmente? O melhor segunda linha em Portugal atualmente. O Rebelo de Andrade. Uhum. Boa. O momento mais marcante que tiveste com a camisola do clube? A vitória na taça, na primeira taça, acho que foi inesquecível aquele momento. Boa. Ir com um grupo de amigos assistir a um jogo da Pro D2 ou ao Hong Kong Sevens? Hong Kong Sevens. Nem olhavas muito lá para dentro. A seguir a ti e ao Xixa, quem é que era o melhor jogador das vossas gerações? No clube, Do clube, sim. o melhor jogador das nossas gerações, opa, o Malheiro e o Varela. O Malheiro e o Varela. Boa. O momento mais duro que tiveste no rugby? O momento mais duro que eu tive no rugby, opa, acho que foi quando me magoei no Mundial. Pá. Acho que foi isso. Já falaste há um bocadinho, exatamente. Também estava a pensar nisso. Caipirinha ou Porto Tónico? Caipirinha. Esta também era óbvia. De que é que mais te orgulhas na tua carreira rugbyística? Acho que o que eu mais me orgulho é que sempre que saí de campo, acho que toda a gente à volta viu que eu tinha dado o máximo ali. Pá. Foi uma coisa que eu sempre acho que dei. Por isso. Boa. E nunca fui capitão, por isso. É tudo para o professor Joaquim. Olha, última aqui do teu clube em alta pressão. Como é que se pedem 9 cervejas e uma mini sem abrir a boca? A minha dose. Sem abrir a boca? Sem abrir a boca. Anda lá, como é que é? Os gajos já me conhecem no bar, os gajos já me conhecem. Já sabem que é sempre isso. É a minha dose. Não vais fazer aquele do... Como é que é? O Joãozinho a imitar isso é das coisas mais hilariantes da história. Bem, meus queridos, foi obviamente um prazer enorme para mim preparar este último episódio da primeira temporada do Dupcast, ainda por cima com convidados de vocês, que foram um motivo de muitos terem experimentado o rugby, como foi o meu caso, como vos contei antes de começarmos a gravar o episódio, foram obviamente uma referência para muitos e ainda o são. E eu acho que, sendo uma referência, acho que fazia sentido vocês deixarem uma curta mensagem lá para casa para
para a comunidade do CDUP, que é o grande propósito deste CDUPcast, que é aproximar quem está envolvido e reaproximar quem já não tem estado tão envolvido, inspirar um bocadinho os nossos miúdos a perceberem que para chegar a esse nível que vocês jogaram não é fácil e não é para todos. Portanto, se quiserem começar pelo Xixa outra vez, já que o Márcio teve agora o CDUP em alta pressão, e já que foi capitão em todas as equipas que jogou. Fui eu, isso não fui eu. Para terminar, parabéns, Afonso, por esta dedicação e por este programa que tens tido, com um lado de episódios muito engraçados. Este, se calhar, para uma intervenção não tão bom, mas pronto, faz parte. Quanto à comunidade do CDUP, acho que estamos perto de dar um salto fantástico no CDUP, que nisso após a época espera-se que realmente o clube consiga ter outra vez a sua casa, onde todos os escalões vão estar no mesmo local, possam todos conviver uns com os outros e para perceberem que o clube é bastante grande, que é uma família que teve muitas pessoas que o praticaram antes e que esperamos que venham praticar a seguir. Uma característica dos jogadores do clube foi sempre a resiliência e o compromisso, essa dedicação que se teve. E vamos voltar aos grandes palcos, sem dúvida nenhuma, com a nova casa que está a ser preparada e que vai-nos facilitar a vida. Claro que sim. Márcio. Bom, Afonso, antes de mais, obrigado pelo convite. Pá, é um prazer estar aqui contigo, vendo-se assim um homenzinho cheio de confiança. Pá. Quando eu te conheci, ainda eras um ponta, pá, com medo de jogar. Ainda me lembro quando pusemos-te a jogar número 15, pá, e pusemos o Pena para a ponta, pá, e tu, não sei e tal. E de repente começaste com aquela tua finta que desaceleravas e era só ensaios, assim. Pá, mas não, obrigado, gostei do convite. Pá, e em relação à rapaziada do CDUP, pá, é um pouco no segmento que o Xixa disse, pá, é pensar que o desporto tem uma coisa maravilhosa, pá, e ao mesmo tempo cruel, que é não há quem mereça ou não mereça. Um gajo, cada vez que entra em campo, tem que provar que merece e que o resultado final tem que cair para o meu lado por alguma razão. E a gente só consegue isso com muito trabalho, com paciência. Pá, às vezes as coisas parecem que não estão a cair para o nosso lado, mas se uma pessoa tiver um grupo de pessoas juntas e amigos, as coisas começam a melhorar e de repente passam a ter resultados. Como nós falamos aqui, nós subimos para uma equipe do CDUP que na altura estava na mão de baixo. Nos primeiros anos aquilo não foi tão bom, foi melhorando à medida em que nós trabalhamos mais, em que apareceram pessoas capacitadas que também se entusiasmavam, olhando para cima, as coisas foram melhorando, e de repente começaram a acontecer os resultados, e o CDUP teve ali uma altura, tivemos 400 atletas, conseguimos títulos nas categorias nos séniores, sub-21, sub-18, sub-16, os sub-14 e sub-12 víamos 4, 5 equipes nos torneios, era giríssimo isso. E cabe a cada um de vocês desejar isso, desde o número 1 ao número 30. Eu aqui, o Afonso gozou aqui quando eu falei da equipe, mas eu acho que só existe uma grande equipe quando nós temos pessoas que estão atrás do 16º, o 17º, estão ali a empurrar o gajo que está à frente. Exatamente. Para disputar o lugar dele, para obrigar o outro a querer mais. E se vocês forem titulares, suplentes, trabalhando um bocado mais, ponham pressão no gajo em cima. Olha o caso aqui do Afonso. O Afonso era um jogador medíocre, e começou a trabalhar, começou a ficar cheio de cabedal, aprendeu a chutar e de repente virou internacional de 7s e 15. É assim. Muito obrigado, muito Marcelo, obrigado. E obrigado, Xixa, também por terem aceito o meu convite, sobretudo ao Xixa, que já sabemos que para não estar a jogar pádel, isto é claramente alguma coisa se passa, mas pronto, obrigado obviamente pelas tuas palavras e por vocês serem quem são para a nossa família do CDUP, que de facto foram umas referências fantásticas e ainda continuam a ser agora como adeptos. E para aí em casa, agradecer-vos por estarem mais uma vez aí a assistir a este CDUPcast, já o 10º, isto é estranho, assim, uma coisa que surgiu assim em 2, 3 dias e que começámos do nada. Obviamente que eu tenho que dar aqui uma
uma palavra de agradecimento especial ao Gigante, que é quem trata das edições todas e quem tem a parte chata e tecnológica disto tudo, mas também ao Francisco Vareta, que é o coordenador, ao Joli, que faz parte da direção e que também vocês já falaram que foi vosso companheiro de campo, e também ao Lourenço Lopes Cardoso, que também fez aqui foi responsável da integração com as redes sociais, e esses nomes obviamente têm que ser mencionados neste último episódio da primeira temporada. Ainda assim, isto não é uma despedida, ou seja, nós agora vamos pensar como melhorar ainda mais isto, provavelmente passará por eu não estar aqui, não estou a brincar, mas para a semana nós já anunciamos os novos moldes da segunda temporada e quando é que começa. Também agradecer aos nossos patrocinadores e mais uma vez não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube do KDUP e as nossas redes sociais para receberem tudo em primeira mão. Um abraço a todos.